Então, vamos nessa aula de hoje continuar, né, o estudo do PET, né, do PET 1. Já chegamos aí ao finalzinho dele, né, na semana 4. Vamos aí, então, encerrar esse primeiro PET, né, que é referente aí ao primeiro bimestre do ano de 2021. Nessa semana, né, na semana 4 do PET 1, nós estudamos o tema, né, a unidade temática desse PET, né, da quarta semana, aí, foi a modernização, ditadura civil-militar e redemocratização do Brasil após 1946, né, após a renúncia de Vargas até a redemocratização, né, o fim do governo, né, da ditadura militar em 1985. Essa semana, especificamente, o PET vem tratando aí dos governos militares no Brasil. Tá? O período que vai de 1964 até 1985. É o governo no período em que houve aí a ditadura militar no Brasil. Tá? O período em que os generais, né, governaram o país. É um período muito conturbado, né? É um período onde houve perseguições, torturas, prisões, e que os militares estiveram aí envolvidos com a política nacional, né? Com a política aqui no Brasil. O nosso PET, como sempre, ele é bem resumido, né? É apenas aí uma revisão rápida do que aconteceu nesse período. Então, vamos aí, recapitulando, né? Vamos ver aí o que foi que ocorreu nesse período. Lembrando que esse PET, né, o PET 1, é um PET de revisão, né? Então, ele ainda vem mais resumido ainda. Os chamados governos militares de 1964 a 1985 resultaram de uma insurreição, tá? Aqui nós falamos que esses governos militares, né? O governo militar ele iniciou devido a uma insurreição de setores, né? De partes da sociedade, tá? Principalmente aí dos setores militares, né? Das Forças Armadas brasileiras, mas também da elite nacional, da imprensa, da igreja, tá? Então, da religião, né, no Brasil. Então, esses governos militares, eles alcançaram o poder, resultado aí de uma revolta desses setores, tá? Forças Armadas, elite, imprensa e religião, tá? Então, eles vão se unir aí. Nós vimos, né, na aula de segunda-feira, que nós aprofundamos mais no assunto, que eles estavam insatisfeitos com o governo de João Goulart, tá? Esses setores que se revoltaram, né, que fizeram o golpe militar, né, que aqui nós chamamos também de golpe civil-militar, porque teve partes da sociedade civil e os militares. Eles não aceitavam as propostas de João Goulart, né, as propostas reformistas de João Goulart, né, as chamadas reformas de base, né? João Goulart propunha fazer reforma agrária, reforma educacional, reforma política, administrativa, e esses setores da sociedade, eles não aceitou esses setores, coisa que a gente sabe que não era, né? O Brasil nunca passou perto de um governo comunista. João Goulart, ele tinha ideias mais voltadas ao trabalhismo, né? Lá de Getúlio Vargas, mais voltada às classes mais desfavorecidas do país, e isso causou um atrito, né, entre os interesses da elite, os interesses das Forças Armadas no Brasil e da religião, tá? E esses grupos se uniram para praticar, né, para fazer, né, para dar o golpe
o chamado golpe de 1964, onde se tirou o presidente do Brasil, né, João Goulart, e a partir daí começa no Brasil a ditadura militar. Em março de 64, alguns generais deram o ultimato, né, ou seja, a última chance ao presidente, né, para ele rever seus ideais, para ele rever a sua ideologia, mas João Goulart manteve-se firme, né? Nós vimos até o comício, né, que o João Goulart fez, as manifestações favoráveis ao João Goulart, e vimos também as manifestações contrárias ao governador, né, ao presidente do Brasil. Então, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, tá, vai propor resistência a esse golpe, né, essa tentativa de golpe, né, que viria depois se confirmar. E isso fez com que essa decisão do João Goulart de não aceitar o golpe fez com que endurecesse ainda mais, né, as atitudes dos militares. E logo em seguida, né, em 1964, né, após março, aí, os governos militares já chegaram ao poder, né, no dia 31 de março de 1964, foi dado o golpe, nós vimos isso também lá na aula passada, e com isso os militares chegam e para poder governar, né, da forma com que eles imaginavam, começam a criar leis, tá? Começam a criar o que nós chamamos de ato institucional, ou seja, leis que favoreciam a forma com que os militares pretendiam governar o Brasil. Tá? Esses atos institucionais, ao estudá-los, nós vemos que a cada momento da ditadura militar, eles eram colocados em prática da forma com que o governante interessava. Tá? Então, a partir de março de 1964, o Brasil passou a viver aí uma ditadura militar, né? E o ato institucional número 1, ele vai estabelecer ações preliminares para que o mandato de Goulart fosse completado por um presidente militar. Então, esse ato institucional, ele cria aí a brecha para que os militares possam governar o país no lugar do João Goulart, né? Então, a partir aí do ato institucional, os militares depõem João Goulart e assumem o governo no Brasil. A princípio, esse governo militar, e eles diziam isso, era apenas um período de transição, né? Os militares ficariam um pequeno período ali no governo para garantir novas eleições e, a partir dessas novas eleições, entregar novamente o Brasil ao governo de civis, né? Ao governo eleito pelo povo. Mas nós vimos que isso não aconteceu, né? O regime militar durou 21 anos. O que era para ser uma rápida transição foi de 21 anos de governo militar. Em 1965, é instaurado o AI-2, né? O AI-2, ele estabelece que, para presidente, né, a eleição seria indireta, ou seja, né, o povo não escolheria o presidente seria escolhido indiretamente pelo Congresso Nacional. Tá? E nós sabemos que o Congresso Nacional, naquele período, ele era totalmente submisso ao governo, né? Os deputados, né, os senadores, aí eles eram submissos, não todos, claro, né? Existia ali uma oposição, mas as pessoas não podiam fazer oposição. Se você fizesse oposição ao governo, você era preso, você era perseguido, você tinha que se exilar em outros países, isso quando não era morto, né, pela ditadura militar, visto que existem aí famílias que até hoje não conseguiram enterrar seus filhos, né, seus irmãos, porque morreram na ditadura e até hoje não sabe-se
onde está o corpo, né? Então, a ditadura militar, a partir de 1965, começa, né, e estabelece, né, através do AI-2, do Ato Institucional número 2, que as eleições para presidente seriam indiretas. Em 1968, vem o pior deles, né, o pior dos atos institucionais, que foi o AI-5. O AI-5 ele foi, né, considerado um golpe dentro do golpe, né, porque os militares falavam que ia entregar o governo rapidamente, mas eles chegam em 1968 e decretam o AI-5. Tá? O AI-5 acabou com todas as liberdades individuais. As liberdades individuais foram cassadas. As pessoas não podiam mais ter opinião, as pessoas não podiam mais se expressar, né? Os políticos foram cassados, o Congresso Nacional foi fechado, então endureceu cada vez mais o regime militar, né? Deu aí, como fala no nosso PET, deu vazão a atitudes escancaradamente ditatoriais. Então, nesse AI-5, o governo militar, né, a ditadura militar, ela vai se impor cada vez mais pesada sobre aqueles que não concordavam com as suas atitudes. Em relação aos governos aí, Costa e Silva, né, um general que foi o presidente, né, escolhido ali, seguiram-se Médici e Geisel, né? Então, aqui nós vemos três generais que foram presidentes, né? O Médici talvez tenha sido o pior deles, tá? O que mais perseguiu, o que mais matou, o que mais torturou, né? Um período de governo em que houve um maior número de torturas e perseguições. Esses três generais deram vazão aí, né? Deram sustentação a um governo nacional desenvolvimentista. Tá? O Brasil, nesse período aí, até 1974, 75, o Brasil passou por um grande desenvolvimento econômico. O Brasil crescia a altas taxas de desenvolvimento. Porém, essas altas taxas de desenvolvimento não se refletiam na sociedade. O país crescia muito, né? Chegou a crescer 14% ao ano, porém a população ficava pobre. Tá? Existiu aí, durante a ditadura militar, um crescimento muito grande da desigualdade social no Brasil, né? O Brasil ficava rico, mas a população ficava pobre. Somente aquela elite nacional enriquecia. Tá? O próprio ministro, né, da Fazenda, da Economia, do governo militar, o Delfim Neto, ele falava: primeiro vamos fazer o bolo crescer, para depois dividir. Porém, esse bolo crescia e não se dividia. Tá? A população sofria, passava fome, inflação, desigualdade social, arroxo salarial, né? O salário ficava cada vez menorzinho e as pessoas ricas cada vez mais ricas. Médici tinha uma postura linha dura, tá? Então, foi o que nós falamos aí, o Médici foi um dos generais mais duros na ditadura. E em seu governo, as ações de prisão, tortura e combate contra guerrilheiros tornaram-se intensivas, né? Então, o período Médici aí, né, durante o AI-5, foi de intensa perseguição à oposição, né? A quem fazia oposição ao governo de Médici. Em 1974 até 1979, o Brasil vai ser governado pelo general Ernesto Geisel. Tá? O Geisel ele vai começar uma transição, uma abertura democrática para o Brasil, ou seja, através do Geisel, começou-se a vislumbrar uma possibilidade da volta da democracia no Brasil. Porém, esse processo foi muito lento. Tá? Tanto que nós vemos aí, ó, 1974,
e a ditadura militar só vai acabar lá em 1985. Então, esse processo aí de ditadura militar, né, de abertura da ditadura militar com o general Ernesto Geisel, ela só vai terminar aí em 1979, quando ele sai do governo e assume o João Figueiredo, que vai dar continuidade a esse processo de abertura. Durante o governo aí do Geisel, nós vamos ter a lei de anistia. O que foi a lei de anistia? Foi a lei que perdoou, né, aquelas pessoas que haviam fugido, aquelas pessoas que eram presas políticas, eles podiam voltar para o Brasil, mas, ao mesmo tempo que perdoou aquelas pessoas que lutaram contra a ditadura militar, perdoou também aquelas pessoas que faziam a ditadura, né? As pessoas que eram envolvidas com as torturas, com as mortes, com as perseguições, também foram perdoadas. Então, perdoou dos dois lados, né? Lei de anistia ampla e irrestrita, tá? Ela era ampla e não tinha restrição. Todas as pessoas estavam, a partir daquele momento, perdoadas pelo crime que haviam cometido. Então, perdoaram-se os torturadores e perdoaram, né, entre aspas, né, aquela oposição que existia entre o governo e que existia contra o governo militar. Esse processo foi completado pelo último general-presidente que o Brasil teve, o general Figueiredo, tá? Então, o último presidente militar do Brasil, general Figueiredo, vai sair em 1985, após, né, muitas manifestações, após as chamadas manifestações pelas diretas, né, as diretas já, tá? Então, o povo foi à rua, o povo já não apoiava mais aí o governo militar, setores da sociedade, artistas, e vários outros setores já lutavam aí pela liberdade, pela democracia. Então, o João Figueiredo não vai ter outra alternativa que entregar o poder aos civis novamente no Brasil. Vai haver eleições, né? As eleições vão ser eleições indiretas, tá? A população ainda não podia votar ainda em 1985, então ocorre as eleições indiretas, né? As eleições votadas, né? Os presidentes, os candidatos eram votados pelo Congresso Nacional. Nesse período, 2 candidatos saíram aí para presidente. Um deles chamado Paulo Maluf, de São Paulo, que era da Arena, do partido chamado Arena, tá? Esse Arena é o Democratas hoje em dia, o partido chamado Democratas. Então, a Arena, que era o partido dos militares, tá? Então, ficou dividido em 2 partidos, né? Arena e MDB. O MDB aglutinou ali todo mundo que era contra o governo e a Arena, as pessoas que eram favoráveis aos militares. E o Paulo Maluf, então, sai candidato, né, pelo Partido dos Militares, e o Tancredo Neves pelo partido, né, pelo MDB, que depois virou PMDB e hoje é MDB, saiu pelo PMDB ali, o Tancredo Neves. O Tancredo Neves saiu vitorioso, né, foi a grande derrota, né, dos militares, né, que até então acreditavam que poderiam vencer as eleições, mas foram derrotados. O Tancredo Neves ganha essas eleições indiretamente em 1985. Porém, o Tancredo Neves, após as eleições, vai adoecer e ele ainda não havia tomado posse como presidente do Brasil. Ele adoece e morre, né? O Tancredo Neves, então, vai morrer antes de tomar posse, né, como presidente do Brasil. Acontecendo isso, o seu vice, José Sarney, vai assumir o governo no Brasil, tá? Então, o Tancredo Neves vence as eleições indiretamente, não toma posse porque morre, e o seu vice, José Sarney, assume o governo. Somente em 1989, né, 4 anos depois, vão ocorrer eleições diretas no Brasil, tá? Essas eleições vão ser diretas em 1989,
vários candidatos aí concorreram à presidência do Brasil. Entre eles estava Fernando Collor de Mello, que foi eleito no segundo turno. Em 1988, o Brasil fez uma nova Constituição, né? E na nova Constituição de 1988 previa que as eleições presidenciais de 1989 seria em 2 turnos, como é até hoje, né? Então, houve aí a disputa no segundo turno das eleições entre Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? O Fernando Collor saiu vencedor e o Lula perdeu aí sua primeira eleição para presidente. Tá? Depois ele foi eleito no ano de 2002, mas ele já havia disputado as eleições contra Fernando Collor, contra Fernando Henrique, e somente depois que ele venceu. Então, essa aí é a parte que nós vimos, né, a respeito da ditadura militar e da redemocratização, né, do período aí que faz a transição dos militares para a democracia, né, da ditadura militar para um país democrático. Esse foi aí a 4ª semana do PET, aí nós temos as atividades, né? A primeira atividade você vai completar ali, né, assinalar a alternativa que melhor completa a questão número 1. A questão fala aí sobre os decretos, né, que os presidentes generais faziam, né? Então, a número 1, o editado durante o governo de General Costa e Silva permitiu a esse presidente da República, entre outras medidas, decretar o recesso parlamentar, promover cassações de mandatos, direitos políticos, né? Então, você vai escolher uma das alternativas aqui. A 2, falando aí sobre o ato institucional número 5, né? E o poder de aparelhar o Estado que os militares possuíam, né? Os militares interferiam em toda a vida social, desde as escolas, né? As escolas, eu estudava nessa época, nós tínhamos nós tínhamos na sala de aula o retrato do militar, né? O militar que governava o país num determinado período, ele tinha a foto dele lá na sala de aula. A questão 3 vai perguntar: o primeiro presidente eleito pelo povo brasileiro após a ditadura, justifique sua resposta, né? Então, o primeiro presidente eleito pelo povo foi José Sarney, né? Então, sim ou não? Se caso sim, fale por que você acha que foi. Se for não, justifique também porque você acha que não foi José Sarney, tá bom? Assim, então, terminamos, né, a nossa 4ª semana do PET 1, tá bom? E essa aula nós vamos disponibilizar lá no canal. Não esqueçam, né, de dar o joinha lá no canal, não esqueça de ativar o sininho e se inscrever, tá? Inscrevam-se lá no canal para que vocês possam assistir mais vídeos e mais aulas. Um abraço a todos vocês, até a próxima aula.